Olá, irmãos de Nova Ferradas, tudo bem? Aqui estou eu no 7º dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós não desistimos, continuamos aí, Vamos para o nosso 7º tema. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa mensagem de hoje. Oremos. Santo, santo e grandioso Deus, querido Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajude, Senhor, a mantermos fiéis à nossa família, Senhor. Em meio a uma dificuldade, a um mundo que oferece tantas bandejas, mas nós temos um Deus maravilhoso e fiel. Que o Senhor possa cuidar de nossas famílias, de nossos filhos, de nosso esposo, das esposas, Jesus. Que Tu possa tornar nossas casas, Senhor, casa de bênção, Jesus. Nos ajude a ser melhor, a fazer a Tua vontade, Jesus. Obrigado, porque até aqui tem nos sustentado em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O nosso tema de hoje é como nós esperarmos nas promessas de Deus. Como esperar nas promessas? Aí, para iniciar, nós vamos logo para um texto bíblico. A minha Bíblia está aqui. Está no livro de Romanos, capítulo 4, o verso 17, que diz assim: como está escrito, por paz de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. Deus disse assim: de ti farei o quê? Uma grande nação. E aqui no verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foram dito. Aí, aqui no verso 21, diz: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, olha que interessante com esse tema. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus disse para ele que de ti farei o quê? Uma grande nação. E Abraão aprendeu uma coisa muito importante. Abraão aprendeu uma lição, de que tudo temos que esperar no tempo de Deus. Às vezes nós não temos paciência para esperar. Nós queremos as coisas, nós somos assim, imediatistas, né? Queremos as coisas de imediato, para ontem. Mas tudo tem o seu tempo. E nós não queremos esperar nesse tempo de Deus, o tempo que Deus determinou, né? Nós queremos logo, mas precisamos aprender a esperar nas promessas de Deus. E Abraão aprendeu essa lição. Mesmo os milagres, Abraão esperou no tempo de Deus. Temos que aprender, isso é um aprendizado diariamente, a perseverar e a esperar em Deus. E Deus fez uma promessa para Abraão. Vamos aqui no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 12, e o verso 4, diz o seguinte: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenava o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. A promessa que Deus fez para Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. Com 75 anos de idade, a gente quer o quê? Já empendurar o quê? A chuteira. Hoje, os idosos de hoje,
com 65 anos, já está recebendo o BPC, porque não tem idade mais para trabalhar, né? A maioria fica deitada em um sofá, que quer descansar. Outros não, outros querem ir para a roça ainda, quer fazer uma coisa, quer fazer outra. E Abraão estava iniciando uma vida ainda iniciante, porque essa foi a primeira promessa que Deus fez para Abraão. Ali estava iniciando a sua jornada, o seu chamado, né? E Deus chamou ele, ele tinha 75 anos. E no verso 2, voltando, diz assim, ó: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Que promessa maravilhosa Deus fez para Abraão. E Deus lhe chama e diz: vai, faça, porque de ti farei uma grande nação. Mesmo em meio às promessas que Deus havia feito a Abraão, mesmo assim Abraão deu ouvidos à voz da sua esposa. Porque passado 1 ano, 2 anos, o tempo foi passando, e aí a esposa foi o quê? Desacreditando na promessa que Deus havia feito. Nunca devemos fazer isso. Ouça bem, meus irmãos, nunca devemos desacreditar das promessas de Deus. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. O nosso Deus é um Deus de promessa e um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. Mas aquela esposa passou a desacreditar do seu marido. E ela traçou seus próprios planos. Sem querer esperar na promessa divina, ela o quê? Pede para que seu esposo se deite com a sua serva. Porque ela queria com urgência ser logo mãe. E o que acontece? Assim, Abraão ouve a sua esposa e acaba se deitando com a serva da sua esposa. E ela fica grávida. E aí vem quem? Ismael. E aí começa o quê? As contendas, as dificuldades dentro do lar de Abraão. Começa as brigas, as piadas, os disse-me-disse, porque Sara já sentia raiva da sua serva, do filho da sua serva, e a sua serva já se achava também como da família, e acabava que dizia coisas para Sara, e Sara ficava chateada. Sabe o que é isso? É não termos paciência para esperarmos as promessas do Senhor, né? Nós tomarmos decisões e fazermos as coisas do nosso próprio jeito. E vamos continuar aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 21, né? Gênesis capítulo 21 e o verso 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. A promessa que Deus havia feito para Abraão se cumpriu. Deus fez a promessa, ele tinha 75 anos e a promessa se cumpriu, ele já havia quanto? 100 anos. E Deus cumpriu a sua promessa. Mas mesmo assim, depois de tanto tempo, tantos anos, né? Ele mesmo assim ainda continuou esperando um homem fiel e firme na presença de Deus. 25 anos se esperou a promessa. Deus chama Abraão para uma missão de bênção, uma missão de luz, né? E ele não hesitou em momento nenhum ao Deus chamar ele para essa promessa. Deus conhecia e sabia do coração de Abraão. Deus sabia que ele não hesitaria no chamado de Deus. E às vezes nós não temos paciência, nós não queremos esperar na promessa de Deus, nós temos uma dificuldade em esperar, às vezes nós temos uma dificuldade na convenção do esposo, em continuar em oração na convenção do esposo. O esposo que não serve a Deus ainda, os filhos que
se afastaram da igreja e aí você está orando, né? Nós não temos paciência e acabamos desistindo, né, de orar pelo nosso esposo, pelos nossos filhos ou pela esposa, né? Mas temos que continuar o quê? Firmes no Senhor e nas promessas de Deus, né? E Deus tem promessas para cada um de nós. Conta uma pequena experiência de um pai em que morava ele, o pai e a mãe. Só que em decorrer de alguns problemas, a mãe se separou do pai. E ele ficou, ele e o seu filho. E ele se apegou tanto, ele tinha uma amizade muito grande com o filho, só convivia os dois. Um amor muito, assim, ele vivia para o filho e o filho para ele. Mas um certo dia esse filho começou a adoecer. Ele começou a estudar, a fazer cursos, estudar livros de medicinas, fazer faculdade, para poder ver se descobriu um diagnóstico para curar a doença do filho dele. Mas não teve sucesso. E aí ele conheceu nesse período de estudo dele, ele conheceu alguns médicos, né? Alguns médicos bons na área, que fez exames e descobriu qual era o diagnóstico do filho. E aí tentaram de todas as formas, mas foi em vão. Mas até que um dia esses médicos chamaram ele e disse que não havia jeito para aquele problema de saúde do filho. E decorrer desse período, o filho foi se debilitando cada dia que passava. E esse filho chegou a ficar bem debilitado e não caminhava mais. E aí esse pai, já em desespero, preocupado, que não tinha mais, a medicina não tinha mais o que fazer pelo filho dele. E aí o que foi que ele resolveu fazer, esse pai? Esse pai, ele decidiu tomar o quê? As suas próprias decisões. O que foi que ele fez? Ele fez um procedimento no filho, porque ele não suportava mais ver o filho se debilitando a cada dia. Ele sofria, tanto o filho sofria com dores, com aquele problema de saúde, como o pai também sofria. E aquele filho agora se encontrava em cima de um leito, não caminhava mais, né? Não tinha uma vida mais. E esse pai toma uma decisão. Pegou uma dose de eutanásia e resolveu aplicar no seu filho. Eutanásia é uma medicação que aplica para induzir a morte, né, da pessoa, do ser humano. Então ele tira o quê? A vida do ser humano. E assim foi feito. Esse pai aplicou essa dose de remédio, dessa eutanásia no filho. E o filho veio a quê? A óbito. Fizeram o velório, enterrou esse filho. Triste, voltaram para casa. E ele, quando ele estava em casa, ele percebeu que havia chegado algo lá na sua caixa de correio. E ele correu lá, quando ele pegou, havia lá uma carta. Ele pegou essa carta, abriu e começou a ler. E nessa carta, um médico que ele conheceu, um amigo, disse assim: eu estudei a doença do seu filho, diagnostiquei e descobri um remédio para a cura do seu filho. E aqui nesse envelope eu estou mandando uma dose do remédio que você vai dar para o seu filho para a cura dele. E quando esse homem leu essa carta aqui e viu isso, ele chorava muito, porque ele se precipitou. Ele disse: se eu tivesse esperado mais algumas horas, meu filho não estaria morto agora. Então ele o quê? Não esperou no tempo certo. E às vezes nós também não queremos esperar o tempo certo. Nós não temos mais paciência para esperar a conversão do nosso esposo. Eu não quero mais esperar, né? Eu não quero mais esperar a conversão, eu não quero orar mais. Eu estou desanimada, eu já estou cansada, não aguento. Mas
Mas Deus, ele não se cansa dos seus filhos, do seu povo, né? Nós também não devemos nos cansar de nossa família, do nosso esposo, da nossa esposa, dos filhos, né? E Deus tem propósitos e promessas para as nossas vidas. Precisamos crer, acreditar nesse Deus de promessas. E que possamos esperar como Abraão. Abraão esperou 25 anos para se cumprir a promessa da vinda de Isaac. 25 anos. A promessa foi feita, ele tinha 75, com 100 anos a promessa se cumpriu. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Então precisamos esperar. Se seu esposo, como o meu, ainda não tomou, o meu, na verdade, ele tomou a decisão. Ele quer já descer as águas. Porém, a empresa que ele trabalha não cedeu o quê? O sábado. Mas nós estamos firmes com um propósito. Oramos todos os dias por essa promessa e esse propósito. E já depositamos nas mãos de Deus, porque ele agora não nos pertence mais, mas pertence a Deus. E Deus vai nos dar a resposta a essa promessa. E você também deve esperar nas promessas de Deus, na convenção do seu esposo ou dos seus filhos. Não desanime, não se desespere. Não ache que Deus não está ouvindo as suas preces, porque Ele está. E está disposto a resolver cada uma segundo a vontade dEle. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, mansidão, domínio próprio, calma para esperar no Senhor. Porque de nós não conseguimos nada, mas temos um Deus que pode todas as coisas. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te engrandecer e fazer de você, meninas e meninos, pai, mães, filhos, uma grande nação. Que possamos ser luz, né? Que possamos ser bênçãos nas nossas casas, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade. E principalmente, meninas, ser luz para os nossos esposos. E os meninos possam ser luz para as suas esposas. E ter paciência e esperar no Senhor. Porque o tempo se cumpre quando Ele quer. Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Tá certo? E o nosso desafio de hoje, antes da oração, é o culto doméstico. Precisamos fazer o culto doméstico. O meu culto doméstico além dos outros que eu já faço pela manhã, eu estou fazendo meio-dia e 40, que meu marido sai para trabalhar 1h40, 1h30. Então, uns 20 minutos a gente começa a fazer esse aqui, ó. Nós estamos fazendo esse aqui, ó. Primeiro Deus. Antes dele sair, estamos fazendo em família, está sendo uma bênção. Então faça com sua família. Se você não iniciou ainda, inicie. Não espere não. Entre com providência. O culto doméstico ele precisa realizar pela manhã, à tarde. A Bíblia diz que não deixe o sol se pôr em cima da nossa ira. E faça um esforçozinho. Agora que você tem um altar na sua casa, faça o seu culto doméstico no altar. Bom? E vamos continuar orando pelo aquilo que você acha que é impossível para você, mas que é possível para Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos dê a paz e nos dê sabedoria. E amanhã nós estaremos de volta de novo, tá certo? Para o nosso 8º dia para o Rio Glória do Senhor. Tenha uma boa tarde. Vamos orar? Orem. Santo e grandioso Deus, muito obrigado pelo estudo da tua palavra, que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Nos ajuda a ser melhor, a fazer a tua vontade. Abençoe os nossos lares, os nossos esposos, os filhos, as esposas, e que nossas casas possam se tornar uma casa de bênção. E que o Senhor possa ser a coluna de nossos lares, em nome de Jesus. Amém? Tchau.